Fala galera, o tema já está um pouquinho ultrapassado, mas como é uma sequência do meu pensamento no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card para vocês, eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o inferno do Malafaia. O Malafaia gravou um vídeo na semana passada, onde ele lê 2 textos bíblicos, dizendo que as pessoas que estão ali naquele texto bíblico, elas irão para o inferno, e não é ele que está dizendo. Quem está dizendo isso é a Bíblia. E eu queria continuar a reflexão do Malafaia e convidar o Silas Malafaia e você que defende a posição dele para uma breve reflexão sobre este assunto. Vem comigo. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente, que está aqui exatamente para trazer sempre um debate e uma discussão sobre o uso ideológico da fé cristã ou de qualquer tipo de fé. Aproveito, inclusive, para te fazer 2 convites nessa hora. O primeiro, se inscreve no canal, deixa o seu like, faz um comentário, o seu comentário é super bem-vindo, muito importante para mim, para a gente poder estabelecer diálogo. Lembrando apenas que eu não respondo e nem publico comentários ofensivos. Esses ficam de fora. O segundo convite, tá aí essa tela aí, tá aí essa imagem, eu quero te convidar para a leitura do Evangelho de Marcos. Nós vamos ter o segundo episódio agora, domingo, dia 30, nesse horário aí das 18 horas. Você é nosso convidado para a leitura de Marcos. Não é para pregação, é apenas para a leitura inspiradora do Evangelho. Então, tendo dito isso, tendo feito esses convites, vamos ao nosso assunto. O Malafaia publicou um vídeo onde ele declara as pessoas que irão para o inferno. E eu tenho algumas considerações que eu queria fazer. A primeira consideração, eu confesso que não é uma consideração minha, é uma consideração que eu peguei num vídeo do querido pastor Ricardo Gondim, lá da igreja Betesda de São Paulo. O Ricardo Gondim, sem citar inclusive o Malafaia, ele diz o seguinte, que é temeroso, que é sério demais pregar sobre a doutrina do inferno, que é o destino eterno das pessoas, né? Na verdade, quando nós falamos sobre céu, inferno, vida após a morte, essas coisas todas, nós estamos falando do destino eterno das pessoas. E ele fala o seguinte, é muito sério, e isso calou muito fundo ao meu coração, é muito sério quando você prega essa doutrina sem demonstrar compaixão e misericórdia por quem está ouvindo. E quando você vê o vídeo do Malafaia, eu vou deixar o link aí para você ver, eu não posso colocar aqui, porque o Silas Malafaia, ele processa as pessoas, eu não tenho como receber processo dele, eu não vou deixar o vídeo aqui, mas vou deixar o link para você, você pode assistir se você não viu ainda, e você vai ver que não há no olhar, na palavra, na forma como ele se coloca, nenhuma compaixão. E a gente sempre precisa pensar, quando a gente vai evangelizar, numa coisa que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então isso é uma coisa muito séria que o Ricardo Gondim levanta isso. Falar isso com fúria, falar isso com aquele jeito sem compaixão, aquele jeito só acusatório, mesmo que ele, de uma forma muito sagaz, disse no início do vídeo, eu não coloco nem tiro ninguém do inferno. Mas a Bíblia diz isso. Mesmo que ele esteja dizendo isso, é muito sério você não fazer isso exercendo compaixão. O que me leva à minha segunda reflexão. A ex-apresentadora Xuxa Meneghel, que não é teóloga, não é pregadora, não é membro de igreja participante, ela é uma pessoa em busca de Deus, em busca da fé, do jeito dela, tem aquela frase dela, né, o cara lá de cima, é uma pessoa que precisa ser mais instruída, tá? É uma pessoa que ignora alguns aspectos da fé, porém é uma pessoa que eu não consigo ver nela hoje um ser humano pior ou melhor do que ninguém. Eu vejo nela alguém que está em busca de paz, em busca de uma coisa melhor para o mundo. A Xuxa Meneghel ficou extremamente incomodada com o vídeo do Silas Malafaia, com o inferno do Malafaia, e publicou no seu Instagram o seguinte, que a Bíblia deveria ser reescrita, que já passou o tempo, etc.
A Xuxa ela não tem obrigação nenhuma de lidar com assuntos de hermenêutica, de teologia, de homilética, de o que quer que seja, de grego, de nada, nada. A Xuxa não é essa pessoa. Ela é uma pessoa que está em busca de um caminho. E a resposta do Malafaia combina com a minha primeira reflexão. Ele escreveu um post começando com a seguinte frase: cala a boca, Xuxa. E aí eu penso em Jesus. Todas as pessoas que em algum momento ignoraram algum aspecto ou da lei de Moisés, ou não entenderam o que Jesus falou, ou não compreenderam aquilo que estava sendo ensinado, nunca foram tratadas dessa forma, mesmo diante dos maiores absurdos, mesmo diante das maiores ignorâncias, entre aspas, do que elas disseram. Você vê, por exemplo, no Evangelho de João, duas conversas de Jesus muito interessantes. Uma com um doutor da lei, que era Nicodemos, e que não entendeu nada, e Jesus diz para ele assim: tu tem que nascer de novo, bicho. Aí, cara, você precisa nascer de novo. E Nicodemos continuou sem entender nada. Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e voltar a nascer? Eu sou velho. Jesus não disse para ele: cala a boca, Nicodemos. Jesus continuou conversando com ele, e lá na frente você vai entender que Nicodemos entendeu parte do que Jesus estava dizendo e se tornou um seguidor oculto de Jesus, com medo da seita lá dos fariseus, etc. e tal. E a segunda conversa ele tem com a mulher na cidade de Samaria, no poço de Jacó, e ela diz para ele: não, o lugar de adorar não é Jerusalém, o lugar de adorar é aqui. Meu pai, os meus antepassados, o nosso pai disse isso, o nosso patriarca. E Jesus não diz para ela: mulher, cala a tua boca. E Jesus diz para ela assim: ô filha, vai chegar um tempo que não vai ser nem em Jerusalém, nem aqui, nem ali, mas vai ser onde você estiver, porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, pensando em compaixão e em misericórdia, esse é o segundo aspecto do inferno do Malafaia, do qual eu discordo completamente a maneira como ele tratou esse assunto. Por último, a minha última reflexão, e aí eu gostaria que você pensasse muito sobre isso, inclusive convido você de novo, deixa um comentário sobre isso, foram os textos que ele usou. Malafaia, ele torna a leitura seletiva. Eu vou ler um dos textos, do que ele usou em segundo, que é esse que está aí na tela, ó. Apocalipse 21, 8. Eu vou ler em duas versões para vocês. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Malafaia reduz o texto para dizer quem vai para o inferno a somente os sexualmente impuros, que está na outra versão. Tem outra versão que diz os sexualmente impuros. E aí ele ataca a comunidade LGBTQIA+. Ele deixa de fora todo o resto da lista. Ele só cita, só lê, mas ele deixa de fora. E no próprio Apocalipse tem um outro texto que está no capítulo 22, versículo 15. Ó, olha aí, ó. Tá vendo aí? Apocalipse 22, 15 diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E aí, eu quero aproveitar um acontecimento dessa semana para fazer uma pergunta ao Malafaia e a todas as pessoas que aplaudiram esse vídeo dele, dizendo: é isso mesmo, tem que falar que essa raça, essa gente vai... Os comentários assim brutais lá na postagem dele, atacando a comunidade LGBT. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Malafaia e a todos vocês. O Deltan Delagnol, que é crente, membro da Igreja Batista, publicou uma fake news tremenda, horrível essa semana, dizendo que o projeto de lei
que está tratando sobre a responsabilidade direta das plataformas digitais sobre os conteúdos, especialmente as fake news e os conteúdos de ódio, ele publicou uma fake news dizendo, e publicou isso em grupos de cristãos, dizendo que dentro do projeto existia uma cláusula para retirar versículos bíblicos das redes sociais. Uma mentira escabrosa. O que, na verdade, pode acontecer, e aí não seria somente com a Bíblia, pode ser com um texto do Mandela, pode ser com um texto do Buda, pode ser com um texto do Mahatma Gandhi, pode ser com um texto do Bolsonaro, pode ser com um texto do próprio Deltan Dallagnol, pode ser com um texto, vamos dizer aqui, do que já foi paladino da justiça e que depois a gente viu que não era tanta coisa assim, Sérgio Moro, ou pode ser com um texto do Lula. Não importa. Usar um texto para propagar ódio contra minorias, contra segmentos da sociedade, a incitar atos de violência, incitar mentiras, propagar golpes de Estado, isso seria considerado crime e deveria haver a responsabilidade desse material ser removido. Então, a possibilidade pode ser com qualquer texto, mas Deltan Dallagnol afirmou que está no projeto que é mentira, que é para retirar versículos bíblicos das redes sociais. E aí a minha pergunta é, Silas Malafaia, de acordo com Apocalipse 22:15 e o próprio Apocalipse 21, versículo 8 que você citou, Deltan Dallagnol corre o risco de ser condenado ao inferno por amar e praticar a mentira? Será? A gente deve tomar muito cuidado com essa doutrina. Um outro exemplo, para a gente terminar esse vídeo, está no primeiro texto que ele leu, 1 Coríntios 6, versículo 10, que diz que além dos efeminados, sodomitas, idólatras, adúlteras e tudo mais, os avarentos também não herdarão o reino. Quando a gente fala de avarento, como não pensar nos adeptos seguidores da teologia da prosperidade? Uma doutrina que cria e reforça o estigma de castas sociais dentro das igrejas. Os abençoados e os malditos, os que têm sucesso e os que são fracassados. Como que não pensar nessa avareza daqueles que dão oferta apenas porque Deus tem a obrigação de dar de volta para eles, multiplicado aquilo que eles deram? Já parou para pensar nisso, Silas Malafaia? Ou esse assunto não entraria numa pregação sua sobre aqueles que vão para o inferno? Então, vamos ter um pouco mais de sabedoria, vamos ter um pouco mais de consciência naquilo que a gente ensina. Não vamos usar a religião, a fé, o texto sagrado, seja ele qual for, para manipular as pessoas. Esse é o meu apelo, esse é o meu convite a você, esse é o meu desejo, que a gente pare de usar a fé para manipular as pessoas. Fica o meu convite mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu joinha ou o seu dislike se você não concorda, não tem problema, e faça um comentário. O seu comentário para mim é extremamente importante, apenas lembrando que ofensas e comentários desnecessários nem entram aí no canal, tá bom? Forte abraço para você, lutando pela verdade, lutando por aquilo que é justo, principalmente exercendo o evangelho com misericórdia, porque os misericordiosos são aqueles que alcançarão misericórdia. A gente se encontra no próximo vídeo.